Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da primeira semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia cheio da bênção de Deus, cheio da presença de Jesus em sua vida. Para melhor rezarmos e escutarmos melhor a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando a ação e a unção do Paráclito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia 16 de janeiro, a Igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Marcos. O texto do Evangelho de hoje está lá em Marcos capítulo 2, nos versículos de 13 a 17. Marcos 2, de 13 a 17. Ouçamos então piedosamente essa palavra, que é a palavra de Deus, que hoje vem ser alimento, fortaleza, ânimo para a nossa vida cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então lhes perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã,
Este evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra o chamamento que Jesus faz àquele cobrador de impostos chamado Levi, que depois viria a ser chamado de Mateus. Aliás, aqui um detalhe importante desse acontecimento, a troca de nomes. Na Bíblia, a troca de nome significa a mudança de vida. Trocar o nome significa mudar de vida, mudar de rota, tomar outra decisão, ter um novo projeto. Assim, Abrão passa a ser chamado Abraão, lá no Antigo Testamento. Sarai passa a ser chamada Sara. Israel, Jacó passa a ser chamado Israel. E assim por diante. Tantas personagens no Antigo Testamento que têm o seu nome mudado. No Novo Testamento nós vemos Simão, que vai ser chamado Pedro depois, não é? E outras personagens cuja mudança de nome se faz perceber. Entre essas está Levi, aquele cobrador de impostos, que será depois, quando decide seguir Jesus, chamado de Mateus. O que nós vemos nesse evangelho de hoje? Jesus diz a Levi, segue-me, e ele imediatamente deixou a coletoria de impostos e passou a seguir Jesus. Certamente o coração de Levi já estava queimando pelas palavras que ele deveria já ter ouvido da pregação de Jesus. Seu coração bondoso, ainda que estivesse numa atividade ilícita para a lei, ainda que fosse tido como inimigo dos seus contemporâneos e conterrâneos, por fazer o jogo do Estado, por explorar os mais pobres na cobrança de impostos, mas tinha o coração inquieto, justamente por não viver o bem. E com certeza as palavras de Jesus já haviam chegado no seu coração, o deixando mais inquieto ainda. E naquele momento que Jesus diz, segue-me, ele não teve dúvida. Deixou a coletoria de impostos e o seguiu, porque a palavra já tinha chegado no seu coração. Nesse evangelho vemos um episódio. Levi convida Jesus para uma ceia, para um jantar. E Jesus vai. E estando ali, muitos cobradores de impostos também se fizeram presentes. Alguns curiosos, quem sabe, vamos ver o que esse homem tem a falar. Outros, quem sabe, também como Levi, já tinham ouvido a mensagem de Jesus e sentiu o coração arder e o desejo de mudar de vida. A verdade é que Jesus se colocou no meio dos pecadores, daqueles que eram desprezados pelos seus conterrâneos, justamente pelo fato de fazerem o serviço do Estado, que explorava o povo. Jesus é censurado por fariseus, doutores da lei, que não entram na casa, porque aquela casa é de gente impura, mas que lá de fora ficam criticando e questionando os discípulos de Jesus. O mestre de vocês come junto com esse povo? O mestre de vocês faz refeição junto com os pecadores? O mestre de vocês se dispõe a estar junto com gente que não é abençoada por Deus? Pois bem, a resposta de Jesus é muito clara para aqueles fariseus que faziam maldade, que pensavam maldade a seu respeito. O médico não vem para os sãos,
vem para os doentes. Estar na casa de Levi, estar junto com os pecadores naquele momento, não significava que Jesus estava concordando com o erro que eles faziam, com o pecado que eles cometiam. Estar ali naquele momento, para Jesus, não significava aderir ao comportamento e ao pensamento daqueles que ali estavam. Ao contrário, era a oportunidade que Jesus via de poder mostrar um caminho diferente, de poder dizer para aqueles homens que existe outra alternativa, de mostrar um caminho que pode levar a um destino certo, de mostrar o alvo e como acertar o alvo, de apresentar uma meta e como chegar a essa meta. Esse é o papel do médico. O papel do médico não é condenar o doente porque o doente está doente. O papel do médico é mostrar o remédio para que o doente possa se libertar da doença. Esse é o papel de Jesus. Jesus é criticado por estar entre os pecadores, por fazer refeição com eles. Jesus é tido como um impuro também porque está junto de gente impura. Mas como é possível mostrar uma alternativa se não estiver junto? Como é possível mostrar o caminho se não estiver com ele? Repito, Jesus não aderiu àquele comportamento. Jesus não viveu o erro que eles estavam vivendo. Ao contrário, estando perto, foi capaz de mostrar onde estava o erro e apresentar uma alternativa e mostrar o caminho que é Ele mesmo. Assim devemos ser nós, irmãos e irmãs. Saber que a nossa presença muitas vezes salva as pessoas. A nossa acolhida muitas vezes leva a pessoa a aproximar-se de Deus. O nosso não julgamento é que faz com que as pessoas se aproximem de Deus. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra, a sermos médicos dos outros também, através da graça de Jesus, que é o remédio que habita em nós. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois